Não, cara. O Arthur gosta de ficar com coisa. Não, mas não, eu instruí eles para outro caminho, para fazer uma coisa original. Pode mudar. É verdade, mas eu nem vi ainda, mas eu estou satisfeito com... Não, tá satisfeito aí, eu sabia o que é. Não, é que eles me falaram que seguiram a ideia que eu dei. Que é uma ideia de fazer algo diferente, fazer algo porque Pode virar, pode virar. é muito batida essa história de dançar musiquinha norte-americana e fazer coisa de cheerleader, né? O negócio A gente pode dar o negócio é fazer uma coisa mais original. É eu pena acho. que ano passado a gente fez isso e ficou em quanto? Quarto lugar. Opa, sim. A gente teve a ideia de homenagear as pessoas do... Falando A gente nisso! homenageou importantes personalidades brasileiras. Sabe o que eu descobri? Que o Otávio foi Ele não convocado é passado importante, da nossa abertura pro primeiro A. Pera, quando? Ano passado, tá? Não lembro de nada. Ah, tá, entendi. não, Mas é não normal essa espionagem que a Fafá também faz a favor de vocês. Não, a Fafá não Ah, vai. não faz, ela não faz nem nada. E assim, ó, não era nem regente do primeiro A, entendeu? Era regente do terceirão. Ano Não passado. podia falar do primeiro A. Ah, eu? Favoritismo. Tu falou da nossa abertura pro primeiro Ah, A. não, aí é mau caratismo mesmo. Sim, é corrupção. Corrupção. Aí eu Dupla confesso, corrupção. tem que assumir. Não lembro do que é falar. Olha só, galerinha. Trabalhinho de física. Nós estamos resolvendo a questão 4 desse trabalhinho de física. Falava o seguinte: a imagem abaixo representa um bebedouro composto por uma base que contém uma torneira e acima um garrafão com água e ar. Clássico, né, gente? Aquele garrafão que muitas pessoas usam em casa como bebedouro. Tem lá a aguinha e a torneirinha. Ele falou que não estava completamente cheio, tinha água só até uma parte e aqui em cima era ar. Ar e água. Desenha muito, né, cara? A torneirinha parece uma Que mosca. horrível. Não, sacanagem. Até olha ali a válvula e tudo. Meu Deus. Desenha muito. A imagem então representa o famoso garrafão. A pressão exercida pela água sobre a torneira quando ela está fechada depende diretamente. Quer saber que pressão que a presença da água gera bem na torneirinha quando ela está fechada? Sem as deduções, se a gente só for discutir diretamente o problema, a gente chamaria o teorema de Stevin, P igual a P0 mais ρ vezes G vezes H, e mostraria para o aluno que a pressão ali na torneirinha depende da pressão do ar acima da água, depende da massa específica do líquido, da aceleração da gravidade e da altura entre o nível da água e a torneira. Só que eu confesso que se nós formos usar o coração, outras coisas aparentemente influenciarão na pressão. Só que se a gente vai calcular essas coisas matematicamente, elas acabam se cancelando e resta só essas variáveis. Mas vale a pena a gente fazer a dedução de novo. Então depende diretamente da letra A ou do diâmetro do cano da torneira. Se nós fôssemos analisar aquele caninho que tem uma certa áreazinha que está tampada por alguma coisa, né? A gente pensaria que pressão é força sobre área. E aí o aluno pensaria, realmente aumentando o diâmetro aumenta a área e aí a pressão cairia, mas só se tu estiver considerando que a força é a mesma. Mas aumentando a área, aumenta também a força, porque aí tem mais água em contato com uma área maior. Ou seja, aumentando esse número, aumenta o de cima proporcionalmente e a pressão continua dando o mesmo valor. Por isso que a letra A gente diz falsa. Letra B. Massa de água contida no garrafão. A massa de água contida no garrafão gera um peso. E esse peso está distribuído por toda a área. Portanto, a massa de água que atua em cada área depende só da altura de água naquele ponto e não da massa total de água. Porque a massa já está distribuída, essa massinha, essa coluna toda tem uma massa. E essa massa está atuando naquela areazinha. Essa coluna toda de água tem uma massinha que está atuando naquela areazinha minúscula. Por isso que a massa total não influencia. O que influencia a força atuando em cada unidade de área é a altura do líquido. Letra C. A altura da água em relação à torneira. Com certeza, pelo teorema de Stevin, quanto maior a altura de água em relação à torneira, maior vai ser a pressão exercida em cada pedacinho. E, portanto, faz sentido. E na letra D, o volume de água contido no garrafão. Mais uma vez, dá a sensação que um maior volume gera uma maior pressão. Mas o que gera a pressão
é na verdade a altura e não o volume. Para confirmar que o item B e o item D são verdadeiros, não custa uma última vez, ou não, mais uma vez, fazer a dedução. Eu vou te confessar, eu fiquei brabo, cara, no dia. Eu no terceirão eu fiquei brabo, eu fiquei puto. Eu falei pro senhor, te respeito, mas eu não me conformo com o que o senhor está me falando. Eu saí chateado, eu fui para casa brabo. E eu demorei, entendeu? Os exercícios eram categóricos, o livro era categórico no que ele falava, eu só demorei a compreender. Mas pensem comigo, se eu tenho lá um recipiente com uma certa área no fundo, estou fazendo genericamente, se esse recipiente está cheio de um líquido, tem uma altura H, e esse líquido tem uma massa específica ρ, a pressão exercida lá no fundo do recipiente é força sobre área. Só que essa força é o peso do líquido. Esse pezinho é a pressão, esse pesão é o peso. Peso de algo é M vezes G. Como não estamos acostumados a trabalhar com massa de líquido, podemos usar a ideia de massa específica, que é massa sobre volume, para calcular a massa através do produto da massa específica pelo volume total. Quando eu substituo essa massa por ρ vezes V, se eu puder me lembrar que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, algo que nós veremos agora em matemática para reforçar a ideia, substituindo aquele V por A vezes H, as grandezas que aparentemente importavam, o volume que estava na equação, ou a área que estava na equação, acabam se cancelando. E assim a matemática não me deixa mentir. As únicas variáveis que importam para a pressão gerada no fundo, desprezando pressão atmosférica, é a massa específica do líquido, a altura da coluna de líquido e a aceleração da gravidade. Mas tu vê, não és obrigado a hoje sair daqui convencido disso. Eu demorei anos para absorver alguns conceitos físicos no meu coração. E antes disso acontecer eu estava desconfiado. Eu achava que podia ter algum erro. E pode, a física ela pode ser reescrita, né? Só que isso é algo muito sólido, muito verificado experimentalmente. Por isso vocês podem confiar nessa parte ao menos. Uma questãozinha realmente boa essa tua aí que tu traz para a gente pensar. Tá, mas aí assim, ó, se eu aumentar o volume da água, a coluna vai ter uma altura maior? Não necessariamente, eu posso deixar o galão mais grosso ou mais fino. Mas isso não é aceitável, né? Por quê? Porque o galão não vai se mexer. Adorei. Na verdade, vocês já viram que, eu acho que a Água Imperatriz fez um galão mais bonitoso, lembra? Uma época mais tortinho, diferente, mais bonitoso. E ele tinha um diâmetro um pouco diferente do galão normal. E não tem problema. Eu compro, na verdade, não compro galão, eu compro sacola d'água. Vocês já viram umas que é uma sacola d'água? Tu vê, vem os mesmos 20 litros, mas é uma sacola d'água. Aí tu joga a sacola d'água, ela fura automaticamente no espeto que tem no fundo. E aí não precisa ficar abrindo, não precisa ficar virando de cabeça para baixo, é o máximo. Não, mas se não mudasse o tamanho. Pois é, se não mudar o tamanho, se ele falasse assim, ó, considerando um recipiente com diâmetro constante, podemos afirmar que o volume de água vai ser diretamente proporcional à pressão. Eu concordo, mas eu não vi no enunciado ele me garantindo que aquele negócio tinha um volume constante para todos os seres que habitam o planeta. Mas eu adoro isso, cara. Poucos alunos fariam, sabe, se questionariam por esse aspecto. Mas, professor, vamos pensar que... Né? Então, legal, mas tu viu que o meu argumento é bom, né? Tu pode aumentar em 1000 vezes o volume. Se tu aumentar proporcionalmente, não diretamente, mas se tu aumentar o diâmetro, pode deixar o mesmo nível de água, a mesma pressão, para um volume muito maior. Show. Então, uma bombona d'água pode ter o mesmo de uma caixa d'água. Sim, o diâmetro, né, aqui na nossa questão, o diâmetro pode variar do infinito a quase zero. Não, mas assim, eu entendo a inquietação de vocês, eu entendo. O problema é que essa questão ela está muito direcionada já, não teria muito como filosofar. Mas eu concordo com vocês, o aluno poderia pensar, mas professor, e se eu aumentar a área do sujeito, aí uma parte da área vai estar numa pressão menor, uma parte da área vai estar numa pressão maior, aí teria que fazer o integral, ou seja, ele poderia complicar o problema. Mas invariavelmente, o que importa, né, a única alternativa que era razoável, que estaria sempre correta, independente do sim ou do não, é a altura. Por isso que eu tenho que
concordar com o gabarito, mas eu confesso que é uma questãozinha É que delicada. o que me deixa, sei lá, me confunde assim, ó. Eu tinha a pressão força sobre área. E aí eu fui substituindo os valores. Se eu posso substituir, por exemplo, se eu posso pegar o P, que era P, e transformar ele em M em vez de G, por que eu não posso, por exemplo, pegar aquele ρ e transformar ele de volta em M sobre V? Podes. Todas essas equações dizem a mesma coisa com variáveis diferentes. O detalhe é que na situação original não ficava claro que esta força dependia da massa da água ou do volume, se tu preferir. Porque massa e volume, já que a densidade é constante, são proporcionais. Isso não estava explícito naquele F. Quando eu explicitei aquele F como uma força-peso, que é a atração gravitacional, e substituí a massa pelo volume, eu percebi que dentro desta força tinha embutida a área. Só que aqui não estava explícito. Mas fisicamente, aumentando esta força, aumentaria na mesma proporção a área. Por isso que continuaria dando a mesma pressão. E isso não fica explícito nessa equação. Quando eu dou uma trabalhada nessa equação, eu percebo quais variáveis interferiam na força. E aí não é que a área surgiu? Não é que aumentando a área aumenta o volume de líquido? Na mesma proporção? E por isso que a área deixa de ser uma variável, ela estava embutida na força. Por isso que essa manipulação algébrica foi importante, para revelar essas relações que antes não estavam explícitas. Bem profundo. Muito bem, e aí? Mais questão que precisa de pensar, gente. Precisa ensaiar muita coisa. Quer ensaiar, mas... Sim, preciso ensaiar, vou dançar funk pra eles. Vai dançar? Lógico. É questão 2 agora? Ele falando que não matar é esse pra criança, dançar, musiquinha, não sei o que, e daí tá falando dessa funk. Não. Mais A baixo. letra da música pode ser boa, tem funks culturais, Não, funks honestos. Ah,